Olá, todos sejam bem-vindos. Neste comentário de número 46, no Evangelho segundo Mateus por Emmanuel, é um comentário que nos afigura uma situação um tanto diferente. Esse tema, a grande transição, tem um motivo particular. O versículo bíblico que Emmanuel comenta, Mateus 5:9, é o último comentário deste versículo. Mas vamos continuar dentro do Sermão da Montanha e terminar todo o volume de Mateus, bem como os outros que virão, né? Cobrindo todo o Novo Testamento. Bem, esse comentário, Emmanuel reporta-se a um período muito crítico do nosso planeta. Foi o pós-guerra, após a guerra de 1945. Esta psicografia está na revista Reformador, de janeiro de 1948. Então, esse comentário, podemos dizer assim, foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. E ele nos traz uma reflexão sobre o grave momento da história da humanidade. Muitos cediam ao desespero e ao pessimismo, mesmo no pós-guerra. Foi um período muito grave de nossa comunidade terrestre. Muito sofrimento, muitas terras devastadas. Podemos dizer que o Covid agora simboliza uma fração mínima de sofrimento do que simbolizou a Segunda Guerra Mundial. Então, Emmanuel estabelece um vínculo sobre aquela circunstância, o Evangelho, e mostra que em todas as épocas nós podemos encontrar conforto e segurança. Muito bem, vamos lá. Então começa assim o nosso querido Emmanuel. Multiplicam-se conferências, examinam-se acordos que garantam a concórdia na belicosa família planetária. Logo após essa época pós-guerra, a Europa principalmente estava completamente destruída. Não só a Europa, como o Japão, outros países, né, que sofreram muito com este conflito, mas o foco aqui está mais na Europa. Então, se multiplicavam muito tipo de conferências buscando acordo, mas o ódio, o desejo indiscriminado por se armar, os planos de dominação de uma nação sobre as outras, estava bem patente naquele momento. E líderes queriam estabelecer a sua maneira de ver, de pensar, a sua ideologia política e, muitas vezes, a sua ideologia pessoal. E isso realmente estava trazendo conflitos imensos. E o povo, já devastado, sofredor, passavam fome, doenças, e como é do conhecimento de todo, a Europa estava completamente devastada. Podemos dizer que foi o continente que mais sofreu naquela época. Diz aqui o nosso querido Emmanuel. Embalde se alinham propostas de desarmamento, porque, como acontece, né, quando os líderes se reúnem, buscam equacionar um projeto de solução, mas cada um quer se armar frente ao outro, né? Cada um se tornar mais forte. E continua o nosso querido mentor. Porquanto, segundo já anunciou eminente pensador, não foram as armas que criaram os homens, e sim os homens que criaram as armas. Então, na realidade, a culpa
das guerras nunca foi das armas. As armas é um produto do homem. Elas são neutras. Elas precisam ser comandadas por alguém. Então o problema não é armar ou desarmar. O problema é o ser humano. E continua aqui o nosso querido Emmanuel. Um espírito envenenado pelo ódio, sem fuzil que lhe obedeça às determinações, ferirá com os próprios braços. E se estes lhe faltam, desferirá execráveis vibrações e lacerantes e esmagadoras, como aguçados estiletes de morte. Então, o espírito belicoso, o espírito maligno, ele vai promover o mal de qualquer maneira. Não é uma questão de estar armado ou não. É a questão do espírito. E os homens, naquela época, eles estavam buscando, de alguma maneira, manter determinado equilíbrio naquelas nações que estavam completamente em frangalhos. Então, nas palavras de Jesus, como ele fala das consequências, né, que nós colhemos daquilo que plantamos, então todos aqueles atos belicosos trouxe imensas consequências para todos os povos. Né? Mas o progresso e a paz está sempre no plano divino para o nosso planeta, como nós. Então, o projeto evolutivo vai acontecer de todas as maneiras. E acontece que a espiritualidade que cuida do nosso planeta também atuou naquele momento, para que se houvesse uma maneira de equacionar as ideias para tornar o mundo melhor. Então, embora tivesse a Europa, né, sangrando, e todo o continente europeu estava sem recursos, né? Eles estavam sem recursos para poder partir para um plano de restauração e de reconstrução, mas os impositivos da paz eram importantes. Então, guardando ainda a Europa, naquela época, a hegemonia na técnica industrial do mundo, era o continente mais industrializado, então ainda enfrentava os graves riscos das perturbações ao ritmo da política da comunidade internacional. Cada um que queria um pedaço, os blocos soviéticos, o bloco comandado pelos Estados Unidos, cada um queria pegar a sua parte. Então, não obstante esse dilúvio de sangue que cobriu o solo europeu, no dizer de Emmanuel, um solo generoso. Então, o tremendo sacrifício dos orçamentos, naquela época, ainda estava em favor dos programas rearmamentistas. Cada um que queria armar-se até os dentes. Né? Enquanto as multidões, naquele período de 1948, sofriam fome, as ameaças do inverno, faltavam praticamente tudo. Né? Então, eram muitas mortes prematuras, muitas doenças, enfrentava o velho continente. Então, acontece que os generais começaram a desenrolar mapas, fazer planos minuciosos, né? Fazendo alguns processos de trabalho, mas eles estavam esquecendo de um detalhe, e que nós esquecemos até hoje, que o que realmente vai mudar o mundo para melhor não são esses planos políticos voltados para ideologias e nações. Vai acontecer com a renovação do homem. Quando eu digo homem, no sentido genérico, é homem, mulher, população do planeta Terra. É quando cada um de nós nos tornarmos os pacificadores para sermos filhos de Deus. Melhorando o homem, melhora o mundo. O homem se tornando um pacificador em seu lar e na sua comunidade, ele estará pacificando o mundo. Então, o foco não estava em mudar o homem, era mudar o mundo.
porque muitos, no momento ali, o que pensavam muitos líderes era escravizar os vencidos, tão somente. Mas dentro de todos aqueles conchavos, a espiritualidade, eu creio que atuou, e de repente saiu o plano, né, comandado pelos Estados Unidos, chamado Plano Marshall, e esse plano foi o plano que começou a reconstruir a Europa. Né? Reconstruir a Europa. Emmanuel, neste comentário, ele nos diz o seguinte, que o homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura. O homem, ele buscando esta harmonia com o divino, com o reino de Deus. Ele é diferente. Esse comentário de hoje é um pouquinho longo, porque na realidade é o mais longo comentário de Emmanuel. Então, nos diz aqui Emmanuel nesse comentário, né, advoga-se a igualdade das oportunidades como fórmula ideal de socialismo cristão para as democracias. Entretanto, partindo a premissa de pensadores evangélicos, urgem compreender que essa igualdade de recursos já foi estabelecida pelo governo divino do planeta, pelo governo de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia: meu reino não é deste mundo. Era diferente. E ainda hoje ecoa aos nossos ouvidos as palavras do Cristo, dizendo: meu reino não é deste mundo. E às vezes nós queremos comparar a mensagem de Jesus, comparar ao mundo. Então, o socialismo cristão não foi ainda colocado em nenhuma nação do nosso planeta. Então fica a guerra entre capitalismo, socialismo, cada um buscando, e esquece de que isso acontece no ser humano. Evidentemente, nenhuma nação, como um conglomerado político, social, tem esse governo. Mas dentro de todas as nações já tem muitos moradores, já tem muitos cidadãos que vivem esta realidade. São aqueles que são mais espiritualizados. Eu acho que eu não estou falando os que pertencem a essa ou aquela religião, mas são aquelas que buscam a melhoria do ser humano através da ajuda ao próximo, através das ONGs que ajudam os próximos. Então, esse é o verdadeiro governo divino. Por exemplo, Fraternidade Sem Fronteiras. Grupos que começou com o nosso querido Wagner em Mato Grosso, foi se espalhando, hoje está espalhado em todo o Brasil, muitas partes, faz um trabalho belíssimo na África, em Roraima, em muitos outros cantos. Então, isso é o governo divino. E muitas outras ONGs, eu me referi a essa, mas tem muitas outras que fazem um trabalho maravilhoso. Então, este é o reino de Deus, aquele reino que preocupa-se com o próximo, sem perguntar a ele qual a sua religião, qual a sua cor, qual a sua orientação sexual, qual a sua identidade ideológica. O que eles querem é ajudar, é transformar o mundo para melhor. Então, esse é o plano do socialismo cristão. E nós ainda não vemos. E o Emmanuel faz uns comentários bem pertinentes. É bom que depois vocês, no primeiro volume do Evangelho comentado por Emmanuel, leiam bem direitinho todos os trechos, né? Como também na revista Reformador, de 1958. E continua aqui o nosso querido mestre. Admitindo a experiência terrestre, o homem é bafejado por 1000 ensejos diferentes de aprender, evolver, iluminar-se e engrandecer-se. Tão grande talento é dor que aprimora quanto dinheiro que favorece. E a criatura que se revolta num sofrimento edificante, convertendo bênçãos em crimes. É tão perniciosa a obra do Senhor como aquela que se vale das facilidades econômicas para estender os domínios das trevas. Então, isso foi o que aconteceu em muitas nações, com muitos líderes que se esperavam muito deles, e eles terminaram trilhando um caminho completamente estranho àquilo que se esperavam como cristãos. Então, queridos, enquanto não se capacitar o homem
da grandeza da herança que o universo lhe reserva como filhos de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Eu espero que dias melhores virão. Esta pandemia que nos assola atualmente, talvez esteja nos trazendo esta lição. As nações poderosas não puderam evitá-las. Estados Unidos está mergulhado, muito contaminado, mais de 100 mil mortes, e outros, né? A China também foi milhares de mortes, mas, evidentemente, por ser um país fechado, os dados não saem corretamente, como a Rússia e outros, né? Mas está sendo esses dados, então está mostrando que um simples vírus, tão pequenininho, mas tem trazido todo este caos, mostrando a nossa pequenez e, sobretudo, a dependência de algo superior e de algo maior. Mas essa mesma pandemia tem despertado a solidariedade de muitos e reflexão de muitos. Não basta as leis benignas, diz o nosso querido Emmanuel, requisitam os caracteres elevados que as respeitem e cumpram. A questão não é tão somente as leis, todos os países têm suas leis, o nosso querido Brasil tem leis magníficas, é só colocar em prática, só isso. Que o mundo já se tornaria, nosso país se tornaria bem melhor e, por consequência, o mundo. Então, o que falta são os homens, é transformações nos homens. Se o homem é mau, não adianta ele estar na esquerda, na direita, no centro, no leste, oeste, onde ele estiver, ele é mau. Onde ele estiver, será um agente corruptor, será um agente que rouba o dinheiro público. Isso não depende de ideologia. Isso é uma questão de caráter. Isso é uma questão daqueles que verdadeiramente são pacificadores. Infelizmente, a maioria dos nossos líderes políticos ainda não são, mas vai chegar um dia que nós teremos políticos melhores. É imperioso suprimi-la da defesa de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. Nessa conjectura, Emmanuel nos traz a essa responsabilidade. Não vamos querer agora mudar o mundo. Vamos primeiro mudar a nós. E ao mudarmos a nós, vamos nos tornar pacificadores. Certamente vamos contagiando um, contagiando o outro, e assim por diante. De repente, a nossa comunidade está pacificada, depois a nossa cidade, depois o nosso estado, e assim termina toda a terra pacificada, né? A sabedoria do Eterno transforma os males das criaturas em amarga medicação para elas mesmas. É a lei do retorno. Certamente é o que passamos nesse momento. Então foi assim com a Europa. A Europa foi crucificada pelo seu próprio orgulho naquela época. Lembram que o socorro para a Europa veio dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos era a herdeira da Europa, porque foi fundada justamente por aqueles religiosos que, por serem perseguidos e não podiam expor sua maneira de crer e pensar, aqueles primeiros protestantes, então eles tiveram que fugir da Europa e encontraram abrigo no novo continente. E ali começaram uma nova nação. E foi essa nação que veio a socorro do seu antigo solo da Europa, né? Foi justamente quem socorreu em todos os sentidos. Socorreu tanto no momento da guerra, como socorreu também no momento da reconstrução. Nós precisamos aí entendermos que nós precisamos sempre estarmos preparados e buscarmos com muito amor enfrentarmos todos esses cataclismos que sempre irão acontecer, porque vivemos num mundo de prova e expiações. A face da superfície brilhante do oceano teórico, povoado de demonstrações negativas, espíritos satânicos, encarnados e desencarnados, prosseguirão assoprando o mal nos círculos da evolução terrena, derribando, compuscando, destruindo, né? Como diz lá no livro dos Espíritos, se os Espíritos influem em nossas vidas, é de muito mais do que imaginamos. Então, eles acontecem não é só na nossa vida individual, nossa vida coletiva, nos líderes, né? Sempre tem espíritos que estão influenciando para o mal
né? Como também tem aqueles que influenciam para o bem. Então, é sempre bom estarmos orando pelos nossos governantes, nossos líderes, né? Não olhando tão somente essa questão de partidos, ideologia, mas pedindo a Deus que todos possam ser bem-sucedidos no sentido de trazer aquilo que é de melhor e ético e de moral para o nosso povo, né? Que Deus possa clarear estes nossos governantes. Das angústias coletivas, entretanto, surgirão claridades renovadoras. E isso aconteceu em todo o tempo da história e também agora. Esperamos que possamos, assim, termos uma mudança para melhor. E Emmanuel, nesse comentário, ainda nos diz o seguinte, tem essa expressão, grande América, herdeira da Europa, dadivosa e fragelada, não permitas que a chuva de sangue e lágrimas desabe em vão sobre as tuas sementeiras do cristianismo. E é isso mesmo que aconteceu, né? Nesse pós-guerra, os Estados Unidos praticamente liderou essa evangelização através das igrejas que partiram de lá, né? Muitas evangelizando quase o mundo inteiro, muitos missionários, né? Eu mesmo fui pastor de uma igreja durante 17 anos, né? Foi onde eu fiz meu curso de teologia, 4 anos, mais 17 anos, 21 anos dedicado, uma igreja de origem dos Estados Unidos. E eu percebia as missões, o amor dedicado em converter, e assim foram muitas. E esse foi um papel importante da grande América, trazendo, de qualquer maneira, iluminação para o mundo, através dos seus missionários, sendo espalhado por toda parte. É nesse momento que foi importante esta atitude americana para a reconstrução da Europa e de outros países. Nós vamos aqui nos determos nas questões capitalistas, de dominação e outra, que esse não é o comentário que Emmanuel faz, mas tão somente daquele momento específico, né? Enquanto se buscavam a equalização de todos aqueles problemas. Ele continua, recebe as responsabilidades da civilização de almas para aquele que é o fundamento dos séculos, né? Uma referência a Jesus, o fundamento de todos os séculos, né? É um livro maravilhoso que eu gosto muito, que também tem um título Desejado de Todas as Nações. E cada um de nós precisamos entronizar em nossa vida o guia e modelo Jesus Cristo, que não seja o desejado de todas as nações, mas também o nosso desejado, né, para colocar em nossa vida. E concluindo, enquanto as nuvens de aflição, e quando as nuvens de aflição houverem passado, quando as tormentas lavarem os céus, possas tu ouvir nos recessos do Espírito a divina palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Certo-á possível, então, responder de consciência erguida para o alto. Bendito seja o príncipe de todas as nações. Na Revista Reformador, janeiro de 1948. Eu queria pedir a vocês, aqueles que tiverem como acessar, ler toda essa mensagem na sua íntegra completa, para poder entender esse momento, que é uma mensagem diferente das que Emmanuel apresenta, mas era naquele momento. Se naquele momento a espiritualidade não deixou o planeta sem direção, também agora não. Alguma lição temos que aprender com tudo que está nos acontecendo. Todas essas ações devastadoras do vírus vai passar, e nós sairemos melhores e mais fortes, com um mundo de mais prosperidade. Mas, sobretudo, busquemos compreender o que Jesus espera de nós, nessa renovação, nesse pós-pandemia, como também que aconteceu a prosperidade depois do pós-guerra. Que a paz, que a bênção e que a comunhão de Deus seja com todos, que possamos nos fortalecer, nos auxiliando uns aos outros. Paz e luz, e que o bom Deus nos guarde.